Amém, meus irmãos. Como eu gosto de fazer, né? Eu sempre gosto de ler o segundo slide aí, que é a introdução, onde há sempre uma citação que o pastor Marcos faz em cada um dos capítulos, cada uma das doutrinas que ele expõe nesse pequeno manual de doutrinas básicas, que é o livro texto que eu estou usando como base principal das nossas exposições, certo? E ele cita a definição de Calcedônia a respeito de Cristo, onde nós vamos ver a seguinte definição: fiéis aos santos padres, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, ou exceto o pecado, né? Ele não é pecador como nós, obviamente, mas ele é humano semelhantemente a nós e verdadeiramente Deus, né? E por mais simples que seja essa definição, nós vimos na aula passada o quanto de história teve que rolar até chegar ali. E nós estamos vendo nas escrituras vários aspectos que falam a respeito da pessoa de Cristo, que é 100% homem e 100% Deus. E nós paramos vendo provas bíblicas a respeito da real humanidade de Cristo, né? Nós paramos aqui na parte onde vimos que ele cresceu e se desenvolveu naturalmente. Em Lucas 2, no 40 e no verso 52, nós vimos ali passagens citando que Cristo foi crescendo em sabedoria, em conhecimento, em estatura. Isso é muito interessante, porque quando Cristo decidiu assumir essa forma humana, assumir a humanidade, vir nos representar, ser o nosso representante, o segundo Adão, como Paulo vai dizer lá em Romanos, ele não decidiu vir já como um homem feito, né? Um homem adulto, assim como era Adão, por exemplo. Ele decidiu vir realmente como um bebê que teve que se desenvolver, até mesmo antes de um bebê, como um feto, né? Como aquele que cresceu no ventre de Maria, teve que ir até Belém, teve um parto e veio ao mundo. E isso é muito importante para nós, porque a humanidade que Cristo assume é a humanidade por completo. Não é somente uma parte da história, mas desde a origem do ser humano, que é ali quando a vida é concebida, até a sua maturidade e ao morrer na cruz, ele assumiu essa humanidade e até hoje carrega consigo essas marcas, né, que nós vamos ver mais à frente. Mas também há outros elementos que a gente viu. Nós vimos que ele teve um nascimento humano, um nascimento comum, que ele veio da descendência de Davi, que ele cresceu e se desenvolveu naturalmente. Foi os 3 pontos, as 3 provas da real humanidade de Cristo que nós vimos. Ficou faltando esses outros 2 pontos. Ele tem um corpo físico, bem como uma alma humana, e também que ele era sujeito às limitações físicas. Então vamos lá em Mateus, capítulo 26, verso 12, e ver melhor. Vamos em João, né? Capítulo 1, verso 1. Foi uma carta que eu já tive o prazer de expor a vocês. E ele fala bem claro que Cristo teve um corpo físico com uma alma humana. Vamos lá, em 1 João, capítulo 1, verso 1. O apóstolo diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, né? Que é a forma como ele se refere a Cristo. E aqui esse linguajar dele é bem interessante, porque ele diz que viu com os próprios olhos a Cristo e que a mão dele tocou em Cristo, mostrando que ele tinha um corpo verdadeiro. E para nós é algo meio óbvio, né? Dada a nossa fé e toda a tradição cristã que a gente aprende na escola e vivendo no nosso contexto aqui social brasileiro, onde se entende que Cristo foi um homem, né? Tinha um corpo. Mas na época em que as doutrinas foram se desenvolvendo, haviam grupos que não criam na corporeidade de Cristo. O que o apóstolo João estava fazendo aqui é justamente combater algumas ideias dessas que estavam se desenvolvendo e que foram se desenvolvendo mesmo após
a morte do apóstolo. Então ele vai falar, olha, nós vimos com os nossos olhos, nós o tocamos. Por isso que mais à frente ele vai falar que é maldito todo aquele que diz que o Cristo não veio em carne, para ver a seriedade da coisa, né? E o cuidado que nós devemos ter. Então para nós parece ser um texto muito simples e tranquilo de se crer, mas naquela época havia grupos que ensinavam o contrário. Então isso traz muito valor. Vamos lá também em João, capítulo 12, verso 27. Vemos o próprio apóstolo também falando no seu evangelho a respeito disso. Agora é o evangelho de João, capítulo 12, verso 27. Diz assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salve-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. E aqui é interessante, porque mostra que Cristo tem essa realidade da alma humana que sofre, que passa angústia, né? Então, Cristo está se revelando aqui o aspecto imaterial da humanidade. Para nós, novamente, é algo tranquilo. Nós dizemos 100% homem, 100% Deus. Mas durante o período em que as doutrinas estavam sendo feitas e bem pautadas, até chegar à definição da Calcedônia, que eu li aqui no início, haviam pessoas que pensavam que Cristo era o Logos divino, o Deus, que vinha e se envolvia apenas de carne humana, apenas do aspecto material. Então Cristo, Jesus, o Cristo, seria com uma espécie de um corpo humano, mas com alma divina, né? Mas aqui nós vemos que a humanidade também faz parte desse aspecto imaterial. Uma das discussões, quando a gente for chegar em antropologia, vai ser justamente sobre a composição do ser humano, onde alguns vão dizer que é alma, espírito e corpo, outros vão dizer que é só alma e corpo, né? E, na verdade, quando nós vamos olhar a Bíblia, a gente vê esses aspectos, material e imaterial, presente no homem. E que a Bíblia ela não faz muita questão de querer distinguir tão bem essa diferença. A gente vai ver depois os textos próprios a respeito disso, certo? Mas a ideia é que ser humano envolve não apenas ter um corpo, mas também ter uma parte imaterial, que por vezes vai ser chamada de alma, de espírito, às vezes vai ter uma distinção maior, às vezes não. É algo que a gente não consegue pautar a diferença. Mas ser completamente um homem envolve essa completude toda, seja a questão mais imaterial, que é o que Cristo está se referindo aqui como angustiado, né? Seja a questão corpórea, como a gente viu lá em 1 João, capítulo 1, verso 1. E, obviamente, por ele ter um corpo, o outro ponto que a gente vê de provas da sua humanidade é que ele era sujeito a limitações físicas. Vamos lá em Mateus 21, verso 18. Vou pedir para a Leninha ler para a gente. Mateus 21, verso 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Veja só, Cristo sentiu fome, né? Então, se Cristo fosse apenas Deus, ele não sentiria fome, porque Deus ele não tem necessidade de suprimento. Ele se baixa, ele é autossuficiente, né? Então, o fato de Cristo ter fome mostra que ele possui um corpo humano e, por ser homem, ele passa limitações físicas, como a necessidade de se alimentar. Vamos lá para Lucas 22, verso 44. Pedir para a Jéssica ler para a gente. Lucas 22, 44. Enquanto em agonia, orava mais intensamente. No seu suor tornava-se grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Veja só que descrição forte, né? Cristo suando, em agonia, passando ali dificuldades, pressões própria do momento, mostrando novamente que seu corpo, ele sentia as coisas. De fato, ele estava sujeito a limitações.
Ok. Bem, e com isso a gente pode concluir aqui, né, no slide 8, essas provas básicas da humanidade de Cristo. E é interessante porque a Bíblia também vai dar provas da plena divindade de Jesus. E é interessante porque há muito mais pontos que mostrar a divindade de Cristo do que a humanidade. Nós vimos basicamente aqui 5 pontos a respeito da humanidade e há basicamente 8 pontos que falam sobre a plena divindade de Jesus, que é o que nós vamos estar observando também a respeito disso. Uma das primeiras provas, agora passando para o slide 9, né, que a gente vê da divindade de Jesus, é que há nomes divinos que lhe são atribuídos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos lá em Atos 9:17. Pedir para o Tiago ler para a gente. O Tiago, o esposo da Jéssica. Depois aí ser o outro Tiago. Atos 9:17. Isso. E Ananias foi e entrou na casa. Impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Paulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Veja só, o próprio Senhor Jesus, a saber, o próprio Jesus. Então, o termo Senhor, que era usado para se referir a Deus, está sendo aplicado a Jesus, o Cristo, né? E por meio dele, ele está obedecendo e fazendo esse ato de recuperar a visão de Saulo, que é o apóstolo Paulo, que no hebraico era falado mais como Saulo, Saul, né? E aí no universo grego é falado mais como Paulo. São palavras que soavam parecidos e aí com o sotaque caiu de Saulo para Paulo, certo? Vamos também em Apocalipse, capítulo 1, verso 1 e depois o verso 8. Pedir para a irmã Deise ler para a gente. Apocalipse, capítulo 1, o versículo 1 e depois o versículo 8. Revelação de Jesus Cristo, que Deus nos deu para anunciar aos seus servos, que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para tornar conhecido aos seus servos de novo. Certo. Verso 8. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, aqui nós vemos uma referência de Cristo, ele declarando que é o Alfa, o Ômega, né? Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Uma visão muito forte, né? Nós vemos aqui no início ele dizendo que é a revelação de Cristo, Jesus, que foi dado por meio desse anjo, e logo após essa mensagem de Cristo declarando quem ele é, o Alfa, o Ômega, o Senhor Deus, aquele que é. Então nós vemos esses nomes sendo atribuídos a Cristo, ele sendo tido como Senhor, como Kyrios, que foi justamente o que causou grande dificuldade, grande perseguição à igreja primitiva, porque o imperador que carregava esse título, né, o de Kyrios, Senhor. E aqui nós vamos vendo, então, esse título sendo aplicado a Cristo, mostrando que havia um Kyrios superior ao próprio imperador. Um Deus superior, o Deus único, né? Esse que é o Alfa e o Ômega. E essa expressão é muito interessante, porque o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, seria equivalente ao A, né? E o Ômega seria a última letra do alfabeto grego, que é o equivalente ao O, ou O grande, é o O mega, né? E também tem o O micron, que é o ômega. Tinha 2 letras O no alfabeto grego. Então, ele é esse princípio e fim, aquele que é, que era, completo, Deus, de fato, Senhor, sendo aplicado aqui a Cristo. Um outro elemento que nós podemos ver a respeito de Cristo é que ele pode ser invocado e adorado como Deus. Vamos lá em Mateus 14, verso 33. Mateus 14, 33. Diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho
Filho de Deus. Então aqueles que estavam no barco fizeram o quê? O adoraram, né? Reconhecendo ele como Filho de Deus. Um título que vem lá de Daniel, demonstrando aquele que havia de destruir o reino do mundo e instaurar o reino perfeito de Deus. Então Cristo é esse, né? E digno de adoração. Então ele é adorado. E lembra que para o judeu, o único que poderia ser adorado é o próprio Senhor, né? Então vocês estão adorando, que eles percebem essa figura divina presente em Cristo. E aqui é o grande momento em que Jesus anda sobre o mar, né? Outra passagem, vamos ver. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Faz parte das nossas exposições da noite. E veja só como o apóstolo Paulo vai se referir a Cristo. Logo depois de Romanos, depois de Atos, depois dos Evangelhos. 1 Coríntios, verso 2. Vai dizer assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Ou seja, reconhecendo, né, a divindade de Cristo como Senhor e sendo alguém aqui invocado, que nos santifica, que é ali chamado para nos abençoar, mostrando então essa divindade presente em Cristo. Isso aqui é muito importante, porque muitas pessoas e seitas querem reduzir Cristo a um mero humano, um grande humano, talvez um demiurgo, um Deus menor, um anjo ou algo desse tipo. Mas aqui a gente vê um tratamento dado a Cristo que não é um tratamento de um mero ser elevado por si só, mas menor do que Deus. É o mesmo tratamento dado a Deus. Cristo nos santifica, Cristo é adorado, Cristo é reconhecido como Senhor, como Deus, como esse alfa, esse ômega. Em Apocalipse é muito belo. Estou fazendo os devocionais em Apocalipse e a gente vê ali Cristo sendo aquele que é digno de receber de Deus o selo que vai desenrolar a história do mundo, de sentar no trono de Deus. Então, nós vemos essa invocação de Cristo, essa adoração de Cristo, esses nomes atribuídos a Cristo que apontam para a sua divindade. O outro aspecto que está aqui é que a ele são atribuídas obras divinas. Vamos lá em João, capítulo 1, verso 3. Podemos ler desde o começo, né? Vamos ler do verso 1 até o verso 3. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja só, a declaração bem forte que ele é Deus, né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Percebe? Ele recebe os títulos, é adorado, é tido como Deus, é invocado, e as obras divinas da criação são referidas a ele também. Nada teria sido feito sem ser por intermédio dele. E vamos também lá em Colossenses, capítulo 1, 16 e 17. Eu queria pedir para o irmão Tiago Torres agora, esposo da Karine, para ler para nós esses dois versículos. Lá em Colossenses, é uma EBD, né? Então a gente vai exercitar bem muito a Bíblia. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Isso, 16 e 17, Colossenses. Olha só, né? Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. Isso quer dizer o quê? Que as coisas só existem porque Cristo sustenta o mundo ao nosso redor, como o Criador, e nesse caso aqui também o regente, aquele que mantém, né? Aquele que sustém a existência do mundo. Então nós vemos que a ele são atribuídas obras divinas, como a da criação. Nós vemos também que ele é capaz de perdoar pecados. Vamos voltar lá para Marcos,
capítulo 2, do 5 ao 11. Marcos, capítulo 2, do 5 ao 11. Diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Espantados, né? E aqui é muito interessante o diálogo de Cristo, porque Cristo curou para autentificar a sua capacidade de perdoar pecados, mostrando: eu sou Deus. Eu sou esse Deus que remove o pecado do mundo. Eu sou o Filho do Homem. Que é uma expressão também que aponta para essa questão de Daniel, do Messias prometido, que resolveria o problema do mundo, né? Também liga muito forte com o Apocalipse, onde Cristo é aquele cordeiro que senta e desenrola os pormenores dos eventos apocalípticos. Continuando, nós vemos que ele também pode dar a vida eterna. Vamos lá em João capítulo 10, verso 28. Vou pedir para a Karine ler para a gente, por favor, minha irmã. João capítulo 10, versículo 28. Passagem dela, né? Foi a passagem que me fez me tornar calvinista. Eu lhes dou a vida eterna. Isso é Cristo falando, bom pastor. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja só, é Cristo que garante a nossa salvação. Isso é muito poderoso e muito libertador, porque muitos cristãos são manipulados ou recebem um temor, frutos de uma teologia do horror, por assim dizer, né? Se você se afasta da igreja, se você deixa de fazer essas coisas, então você está em pecado. Mas aqui a gente vê que Cristo, ele dá a vida pela ovelha. Eu me lembro de uma história que eu ouvi, e quando um pastor foi admoestado a respeito dessa doutrina, da segurança da salvação, ele falou: tá, mas se eu ensinar isso na igreja, os crentes vão tudo embora. E aí, o outro pastor que estava o exortando a respeito disso, ele disse: olha, você tem que deixar essas portas abertas, porque se as ovelhas forem embora, na verdade elas vão revelar que na verdade são porcos que voltaram para o lamaçal. A ideia é que a boa ovelha, que é o mesmo contexto aqui da fala de Cristo, ouve a voz do bom pastor e o segue, e esse a protege. Então, se somos salvos em Cristo de fato, nós ficamos junto com Cristo, e Cristo garante esse cuidado de nós. Óbvio que na nossa vida, decepções, dificuldades e lutas, podemos nos afastar dos caminhos de Deus, errar nas nossas percepções, mas a segurança que a gente tem é que Deus não vai permitir que a gente vá até o fim. Ele vai cuidar de nós, para o bem e para o louvor da glória dele. Então esse é um versículo muito poderoso, que mostra que Cristo pode nos conceder a vida eterna. Ia falar, irmã Genival? Tá certo. Vamos lá no capítulo 17 também de João, e ler o verso 1 e o verso 2. Veja só o que ele diz: tendo falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.
Vamos ler o 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E ele continua. Mas veja quão forte é o verso 2, né? Para que ele conceda a vida eterna a todo o que ele deste. Então é Cristo que concede a vida eterna em nós. Isso é óbvio, é por isso que ele morre na cruz. Lembra da discussão que eu fiz no último domingo, né? Se fosse outra pessoa morrendo na cruz por nós, imagine aí se anjos tivessem encarnados, tomado a forma humana, e digamos, 8.000 anjos morressem na cruz por nós, será que pagaria pelos nossos pecados? O que vocês acham? Sim? Não? Não, né? Porque por mais santo que um anjo seja, ele não possui a mesma dignidade de Deus. E é por isso que somente Cristo pode nos dar os perdões do pecado, pode nos conferir essa vida eterna, pois somente Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Cristo. Por isso que um dos pilares da nossa fé é o solus Christus. Em latim significa somente Cristo. Somente Cristo é o nosso Salvador. Essa doutrina ela foi elaborada ali, né, em meados da Reforma, por entendermos que é somente em Cristo que a gente garante a nossa entrada na eternidade, no céu. O que o catolicismo ensinava? Que aquele que era batizado, que estava sobre a igreja, que recebia os sacramentos da Igreja Católica Romana, era aquele que ganhava a salvação. Porém, para acessar essa salvação, primeiro você teria que ser totalmente purificado. Então, se você morresse e não tivesse totalmente purificado, você teria que ficar no purgatório, sofrendo, pagando por essa pena. Você e outros que realizassem missas, pagassem penitências e dinheiro, né, as indulgências, que foi o grande estopim para a Reforma Protestante, faria que a sua alma saísse do purgatório e fosse para os céus. Mas aqui a gente vê nada disso. É bem claro. Para conceder a vida eterna a todos os que Ele deste. Cristo concede a vida eterna. Não é os sacramentos, não é uma instituição religiosa, não são a intercessão dos santos, não é as minhas obras, é o próprio Cristo. As obras são reflexos daqueles que foram transformados pelo Evangelho. Uma vez que eu fui transformado, que sou nova criatura, eu já não vivo como um velho homem, eu vivo como um novo homem. E por isso eu pratico as boas obras, os elementos da virtude, o fruto do Espírito Santo, que vai envolver todos aqueles elementos, né? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade e por assim diante, como está descrito em Gálatas 5. Um dia eu vou trazer uma música que ensina cada um desses, a gente vai aprender de cor cada um deles, tá bom? Mas voltando aqui, né? Vamos ver um outro elemento a respeito das provas da plena divindade de Jesus. Ele é onipresente. Isso é bem interessante, porque Jesus tem um corpo humano, físico, que por si só é algo mais limitado, mas ele é onipresente ainda assim. Veja só o que diz Mateus 18, verso 20. Vou pedir para a irmã Lourdes ler para a gente. Mateus 18, versículo 20. Então, se 2 ou 3 se reúnem no nome de Cristo, Cristo está ali presente, né? Abençoando esse ato. Aqui no caso é de disciplina eclesiástica, certo? O irmão não quis ouvir o evangelho, o outro irmão o repreendeu, não ouviu. Aí ele foi, buscou um outro irmão para ajudar, não ouviu. Buscou a igreja todinha para ajudar, não quis ouvir. E aí então eles se reúnem, né? E o considera como gentil. A ideia é que esse ato aqui está sendo abençoado por Cristo. Cristo está se fazendo presente no meio deles. Veja que sério, né? E que forte. Em Mateus 28, a gente avança aí uns 10 capítulos. No verso 20, ele também vai falar sobre isso. Veja só o que ele vai dizer.
28, verso 20. Sobre a grande comissão, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é interessante, que embora Cristo esteja lá no céu, preparando o lugar para nos receber, Ele continua nos acompanhando de forma presente até a consumação dos séculos, até o desenrolar de toda a narrativa e a esperança cristã se concluir. O outro ponto que a gente vê a respeito da divindade de Cristo são as afirmações do Antigo Testamento a respeito de Deus, que são reconhecidas como referentes a Jesus no Novo Testamento. E aqui é interessante, porque passagens que se referem a Deus são usadas se referindo a Cristo, é o que a gente chama de intertextualidade. Como assim, pastor? O Novo Testamento, ele vai trazendo o Evangelho, as boas novas, a revelação, o mistério que antes estava oculto, mas se tornou evidente. E por vezes os autores bíblicos vão citar o Antigo Testamento. E aí nós vamos ver de que forma o autor está citando o Antigo Testamento. E uma das formas vai ser se referindo a Cristo como Deus, usando passagens que se referem a Deus e aplicando essas passagens a Jesus Cristo, certo? Vamos lá em Hebreus, capítulo 1, 10 a 12. Veja só o que vai dizer ali em Hebreus, capítulo 1, no verso 10 e no verso 12. Logo depois das cartas paulinas, a gente chega em Hebreus, logo depois de Filemon, verso 10 e 12. Diz assim, ainda, e aí ele vai começar a citar o Antigo Testamento. No princípio, Senhor, lançastes o fundamento da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. E é interessante porque isso é a citação dos Salmos. O Salmo 102, do 24 ao 27. Vamos lá nos Salmos. Na metade aí da Bíblia, a gente chega nos Salmos, né, basicamente. E a gente vai lá no Salmo 102, que é o Salmo a respeito da criação de Deus. Perdão, 102. Parei no 112, olha. Salmo 102, do 24 ao 27. Veja só o que ele vai dizer. Dizia eu, Deus meu, veja só, a quem que esse salmo está se referindo? A Deus, né? Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações, em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudará e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Fantástico, né? As últimas aulas que eu tive de mestrado foi justamente a gente quebrando a cabeça sobre isso. Como é que os autores do Novo Testamento usam o Antigo Testamento, há várias formas. Uma das formas são essas citações diretas. Mas aqui é bem interessante, porque lá em Hebreus ele está se referindo a Jesus, mostrando a superioridade de Jesus sobre os anjos, sobre as coisas, né? Essa é a ideia, esse é o tema, o mote central de Hebreus, por assim dizer, a superioridade da nova aliança e do próprio Cristo, que é o rei dessa nova aliança, o grande sumo sacerdote. E ali ele cita o Salmo que se refere a Deus no Antigo Testamento, aplicando a Cristo, mostrando então que as afirmações do Antigo Testamento a respeito de Deus são reconhecidas como referentes a Jesus no Novo Testamento. Muito interessante, né? Eu me lembro que a gente quebrou bastante a cabeça, tá? Passagens bem complexas em ver como é que os autores, inspirados pelo Espírito Santo, fazem o uso do Antigo Testamento. E essa aqui é uma das formas. Tem várias outras passagens, mas por questão de tempo a gente vai continuar. Mas tá aí os referenciais, vocês podem ir olhando cada um desses grupos e vendo essa aplicação que os autores do Novo Testamento faziam. Ok? E por fim, a última prova é o nome de Jesus
é associado de maneira especial ao nome de Deus Pai e ao Espírito Santo. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Eu queria pedir para o irmão Genival ler para a gente. 2 Coríntios 13, 13. Isso. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Isso, os três sendo colocados em pé de igualdade, né? Essa passagem revela até mesmo a questão da trindade. Então, Cristo, obviamente, é tido como divino, porque ele está acompanhando a bênção do próprio Deus Trino, com a graça, com o amor, com a comunhão, os elementos da bênção do nosso Deus, que é conferida a nós, né? E Cristo sendo um desses que remete isso. Vamos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 1. Vou pedir para a irmã Cícera ler para a gente, por favor. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ou seja, associados, né, a Deus e o Senhor Jesus Cristo, mostrando essa associação especial que Cristo tem com o próprio Deus, demonstrando ele também como Deus, né? Diferente de Deus Pai, porque nosso Deus é um Deus trino, mas com a mesma dignidade, sendo Deus também. Não um outro Deus, mas sendo Deus também, né? Essa é a complexidade e a beleza do nosso Deus, que é trino. Ok? Então, aqui a gente conseguiu caminhar bem e ver vários aspectos, somente o Novo Testamento brilhando bem forte, mostrando essa informação do Messias como um ser divino, como o próprio Deus que veio até nós, né? Como o Emmanuel, como o apóstolo Mateus vai citar ali ao falar da encarnação de Cristo, que ele seria chamado Emmanuel, o Deus conosco, que é o significado dessa palavra. E nós vamos ver também a Bíblia falando sobre o caráter de Jesus, onde nós vamos ver traços da sua personalidade, que mostra essa conexão humana e divina no próprio Cristo. São basicamente 4 que foram destacados aqui, como a sua santidade, o amor, a mansidão e a humildade, não é? Humildade acabou cortando ali o finalzinho, mas tudo bem. Então, vamos lá. Em santidade, ele é sem pecado e absolutamente puro, certo? Vamos lá em João capítulo 8, verso 46. João 8, 46. Diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E aqui é a repreensão forte de Cristo, né? Quando ele defende a sua missão e a sua autoridade. Qual é a grande pergunta que Cristo faz? Quem de vocês me convence que eu estou pecando? Por estar dizendo que eu sou Deus, porque estou dizendo essas verdades, porque estou me revelando como Cristo, como Messias prometido. Quem vocês pode dizer que eu estou em pecado? E de fato, não havia acusações contra Cristo. Havia rejeição do Messias. Por isso que Cristo vai falar da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O episódio onde isso ocorre é justamente Cristo operando sinais e maravilhas, curando as pessoas, expelindo os demônios. E aí os fariseus, os grupos religiosos vão olhar para Cristo e vai dizer: não, eles não estão expulsando pelo nome de Deus, estão expulsando pelo nome de Beelzebul, pelo maioral dos demônios. E aí Cristo dá uma repreensão fortíssima, dizendo que se eu estou expelindo
pelo maioral dos demônios é uma incoerência. Porque como é que Satanás vai destruir a sua própria obra? Mas, se é pelo Espírito de Deus, então a blasfêmia que você está fazendo é terrível. Porque eles estavam vendo claramente os sinais que comprovavam que Jesus era o Cristo e estavam rejeitando o Cristo. Eles não queriam o Cristo daquela forma. Eles queriam um Cristo triunfante. Eles não queriam um Cristo servo sofredor, que era predito em Isaías. E é por isso que é o pecado sem perdão. Porque se eu minto dizendo que Jesus não é o Cristo, mesmo vendo que ele é, então não tem como eu ser salvo, né? Porque para que eu seja salvo é necessário reconhecer que Jesus é Cristo. Entende a lógica aí? Vamos tratar isso mais adiante, certo? Vendo essa passagem com cuidado. Mas perceba que ele é sem pecado. Essa é a grande argumento de Cristo aqui nessa fala. Vamos lá no verso 12, também dessa mesma passagem, onde ele vai dizer: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mostrando então esse aspecto de pureza, né? Essa linguagem mostrando que ele é luz, clareza, pureza, certo? Vida nele. E temos essas outras passagens que ficarão para vocês lerem em casa, tá bom? O outro aspecto do caráter de Jesus é o seu amor. Inúmeras passagens falam a respeito do amor de Jesus, bem como os alvos deste amor: Deus Pai, a igreja, os crentes em particular e os seus inimigos. Vamos lá em João 14, verso 31. Vou pedir para a Thalita ler para a gente, por favor, minha irmã. João 14, 31. João 14, 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos. Então, vemos a declaração de Cristo bem clara, que as suas ações são atos de amor ao Pai. Então, ele possui amor. Também possui amor pela igreja. Vamos lá em Efésios 5, 25. Efésios 5, 25 diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então Cristo ama a igreja, esse corpo formado pelos redimidos no sangue de Jesus. Mas não somente o corpo em si, né? Não somente a comunidade, mas também os crentes em particular. Vamos lá em Gálatas 2:20. Vou pedir para o irmão Tássio ler para a gente. Gálatas 2, verso 20. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Olha só, né, a declaração de Paulo: que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O amor de Cristo é comunitário, geral, mas também é particular. Isso aqui é bem interessante quando a gente vai pensar em algumas doutrinas, como a da eleição, porque alguns irmãos nossos vai querer ter um entendimento da eleição de uma forma mais geral, da comunidade, mas não dos indivíduos de forma específicas. Mas aqui mostra muito claro: me amou em particular e a si mesmo se entregou por mim em particular. Então até mesmo a doutrina da expiação limitada ou dedicada, né, voltada aos indivíduos em particular, é falado aqui, é explícita aqui de uma forma clara, né, de uma forma perceptível. E também a gente vê uma demonstração de amor até mesmo aos inimigos. Isso aqui é curioso, né? Se a gente pensa que Deus não ama os inimigos, porque existe sim a face da ira de Deus, da indignação de Deus, mas também uma face de amor voltada aos inimigos. Vamos lá em Lucas 23, 34. Cristo sendo crucificado, e veja só o que ele diz: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes.
mesmo sendo crucificado por aqueles, ele olhou para estes que o crucificaram e disse o quê? Pai, perdoa-lhes os pecados, porque não sabem o que fazem. Interessante ver o amor de Cristo, até mesmo aqueles que o odeiam, né? Por isso que a Bíblia vai falar que Cristo nos amou primeiro, porque antes nós éramos rebeldes, pecadores, mas fomos alvos do seu amor. E isso é realmente muito grandioso, né? Pensar que fomos amados por aquele a quem nós odiávamos com todo o nosso coração. E ele nos resgatou, nos colocou na igreja, colocou junto dessa comunhão, né? E ainda tem esse amor para outros que ainda hão de ouvir o Evangelho. E alguns, infelizmente, vão continuar na incredulidade. Mas Cristo demonstra esse amor global, por assim dizer. E temos outros elementos, como a sua mansidão. Jesus mantinha uma atitude contrária à aspereza. Ele tratava as pessoas com brandura e docilidade, mas também lidava com o pecado de forma severa. Ele era manso, mas ele era sério nas questões do pecado. Vamos lá em Mateus. Mateus, capítulo 11, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 11, verso 29. Diz assim: não se vende 2 pardais por um ésse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Eu estou lendo o capítulo 10 e eu achando estranho. Mateus 11, verso 29. Agora sim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma. Então Cristo declarando a si mesmo como humilde e manso de coração. Mas mesmo tendo esse título sobre si, veja só o que ele vai fazer em Mateus 23, verso 33. Se não estiver equivocado, essa é a passagem que eu estou pensando. Não é, mas também serve de exemplo, né? Serpente, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Eita, né? Isso é uma palavra tão acolhedora, né? Tomem sobre si o meu jugo, eu sou manso e humilde, achareis consolos para a sua alma. Aí viramos aqui, vamos mais à frente. Serpentes e raça de víboras, olha só, né? Mudou aí a temática. Mas por quê? Por que a fala de Jesus se tornou mais áspera e antes estava mais branda? Porque é o contexto da santidade. Quando há o elemento do pecado, Cristo demonstra a face severa, como deve ser. Se como um pai amoroso vai ser severo com um filho que insiste no erro, no pecado, no caminho que está desordenado, né? Muitas vezes a gente pensa que ser um bom pai, ser uma boa mãe, envolve ficar alisando a cabeça do filho em todos os erros que ele comete. E não é assim. Muitas vezes temos que ser duros. Eu me lembro de uma história que eu nunca mais apaguei da minha cabeça, que foi o pastor Marcos Branconato que contou, que ocorreu com ele, né? Ele teve que levar a sua filha pequena para tomar uma injeção. E ali, ele se encontrou diante de um grande dilema, porque sua filha tinha muito medo. E entrando na sala, e a filha vendo aquelas pessoas com aquelas máscaras verdes, né? Preparando ali a enfermeira, a injeção e tudo. Ele disse que a filhinha dele se aproximou dele, pegou assim nas bochechas dele, assim, apertando, né? E disse: papai, por favor, me tira daqui, me tira desse monstro verde que quer me furar com uma agulha desse tamanho, né? E ele, com todo o amor do mundo, segurou com todas as forças, colocou na cadeira e ajudou aquele monstro terrível a perfurar o bracinho da sua filha e ali dar a vacina, dar o remedinho que ela precisava, né? Então a gente vê que o amor é algo complexo, que envolve muitas vezes um ato realmente de força, porque amamos. E ele falou, né? Na cabeça da minha filha, talvez ela não entendia o porquê eu agia assim, de forma áspera, dura, né? Como é que pode o meu pai que me ama me segurar para que esse monstro me machuque, né? Mas é porque por meio desse ato ela encontrava a cura. E muitas vezes Cristo agiu assim, justamente para mostrar, olha, esse caminho está totalmente errado. E diante de erros terríveis, a gente tem que se posicionar com força muitas vezes. Foi o que Cristo fez com os cambistas, né? Era a cena que eu estava pensando. Quando ele chegou no templo, revirou as mesas, começou a chicotear o povo, dizendo: sai da casa do meu pai, que aqui não é templo de negócios, que não é para ficar mexendo em dinheiro. Ele é adorar a Deus. Eles estavam pervertendo
todo o processo que envolvia a adoração de Deus e a demonstração do arrependimento do pecado. Para você demonstrar, na época do Antigo Testamento e na época aqui do começo do Novo, do ministério de Cristo, o judeu ele tinha que criar um cordeirinho pequeno, levar esse cordeirinho até o templo, perfeito, esse cordeiro sem nenhum defeito, e ali degolá-lo para demonstrar o seu arrependimento, mostrando que o inocente estava recebendo a punição em seu lugar pelo pecado. Era uma figura de Cristo, né? O cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas o que esses cambistas fizeram? Botaram os animais tudo lá e ficavam vendendo. Então o homem ele não passava mais por esse processo do arrependimento, dessa encenação de ver o inocente sendo levado para a morte. Simplesmente comprava o animal de qualquer jeito, porque o cara só queria vender, então ele maquiava o animal, não se importava muito, ia lá e oferecia. Então tinha essa capa, esse verniz religioso que era falso. Então Cristo foi severo com eles, mas também com aqueles que tinham a real necessidade, ele era brando, demonstrando essa sua mansidão. E obviamente, como a gente viu no capítulo 11, verso 29, Jesus também demonstrava sua humildade. Jesus não era arrogante ou orgulhoso. Sua humildade é expressa ao se submeter ao Pai e ao depender dele. Então vamos lá em João, capítulo 13, lê o 4 e o 5, e aqui a gente encerra a nossa EBD, né, que já está dando o nosso horário. Vamos lá, João 13, verso 4 e 5. Diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Seria o trabalho mais humilhante que havia na época, geralmente dado aos escravos, aos servos, né, o de limpar os pés. Quando não havia sapatos, não havia estradas pavimentadas, né? Então era muita terra, você chegava com os pés imundos, e o que você precisava fazer? Lavar esses pés. Então, geralmente os servos, os de menor cargo, era que fariam esse tipo de trabalho. Mas aqui Cristo mostra sua humildade, mostrando o cuidado, o amor dele para com os discípulos, limpando os pés dos apóstolos. Interessante que na história da igreja, a gente vai ver um dos pré-reformadores, que foi John Hus. E na sua capelazinha que ele cuidava, ele colocou vitrais de um lado e do outro, mostrando justamente essa cena. De um lado mostrava Jesus lavando os pés dos apóstolos, e dos outros os papas da época, que tinha mais de um papa, tendo seus pés beijados pelos outros, né? Mostrando a hipocrisia que havia na igreja católica naquela época. Pode falar, irmão Genival. Só dentro desse ato de humildade de Jesus Cristo, o foco maior, não para mostrar como ele era humilde e os seus discípulos eram merecedores, mas sim para que os seus discípulos, vendo ele sendo Senhor, seguisse o mesmo exemplo. Exato. Para fixar, porque a humildade do cristão humilde está nos meus pés. Eu vou me considerar alguma coisa? Não. Isso, exatamente, né? E a ideia é que a gente pratique e participe desses mesmos elementos de Jesus como seus representantes, como seus pequenos cristos, por assim dizer, né? Membros do seu corpo, tá bom? Bem, vamos orar então para encerrar nossa EBD, né? Nesse clima aqui bem edificante. Oremos. Senhor bendito Deus, nós te exaltamos por tua grandeza, por quem tu és. Bendito Cristo, nós te amamos e nós ficamos maravilhados em ver e conhecer mais de quem tu és. Nos ajuda a seguir o teu exemplo, a ter essa grandeza, a desenvolver as tuas virtudes, a fim de que possamos viver em gratidão do amor que foi derramado a nós. E com base em teu amor, amar a ti e amar o próximo, assim como tu nos ensinaste. Abençoa o nosso culto que está para se iniciar, abençoa o nosso momento de comunhão. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Ao que pedimos em teu nome, ó Cristo. Amém. Amém, meus irmãos.